Olá, quinto ano, não se assustem, né? Hoje era dia de um vídeo só, tá? Mas como nós não tivemos aula na sexta-feira e essa semana é a última semana de aula, eu preciso fechar o conteúdo do livro, tá bom? Então hoje e amanhã, que é dia de uma aula só, a professora Jojete vai estar postando 2 vídeos. Vai ser uma semana assim, bem agitada, mas nós precisamos concluir o nosso livro, tá bom? Então vamos lá, nós vamos para a aula de história agora, tá? O tempo e as durações na história. Nós estamos falando um pouco, né, sobre a escrita, sobre o calendário. Nós vamos abrir o nosso livro na página 210. Os historiadores observaram que as mudanças em diferentes civilizações ocorreriam em diferentes velocidades, algumas mais rápido do que as outras. Para explicar essas mudanças de forma mais simples, o historiador francês Fernand Braudel elaborou a ideia de dividir o tempo histórico em durações, uma curta, uma média e uma longa. A curta duração no tempo é a mudança rápida, breve, como uma batalha na história, uma disputa eleitoral, uma tomada de decisão, ou seja, coisa que dão para perceber no dia a dia. Então aí, algo que poderia acontecer no dia a dia, os historiadores acharam que isso aí fazia parte de um período curto. Quando o período era médio, tá? O exemplo, né? A duração já era mais demorada. Suas mudanças podem ser percebidas ao longo de alguns anos. Olha aqui, a curta poderia ser um dia, né? A média poderia levar alguns anos, como a vida de uma pessoa, a duração de um reinado ou o domínio de um império sobre um povo. A longa duração é a que mais apresenta lentidão nas mudanças, que são imperceptíveis em tempo curto ou médio. São mudanças que levam séculos para acontecer. Um exemplo disso pode ser a mudança de comportamento e valores de uma sociedade. Leva anos para se mudar esses valores. Então, esse período da história é um período considerado médio. Todas essas durações convivem juntas, uma acontecendo com mais rapidez que a outra, porém dentro de um mesmo lugar, pois estão interligadas, tá? Então, uma eleição, né? Uma campanha eleitoral é um exemplo de um acontecimento histórico de curta duração. A vida de uma pessoa, né? O desenvolver, nascer, crescer, envelhecer e morrer é considerado um exemplo de uma média duração. Mas alguns acontecimentos, olha como foi, né, a abolição da escravatura, levou mais de 300 anos para que isso viesse a acontecer, contando do momento em que o Brasil foi descoberto, porque outros países já existiam e já existiam a escravidão. Então é considerado um período, né, um fato histórico de longa duração. Aí nós temos aí a batalha, né? Uma batalha que durou apenas um dia. Olha, uma batalha. Então quer dizer que teve o quê? Uma curta duração. Essa curta duração entrou na história, tá? Um fato que aconteceu, uma batalha, mas durou apenas um dia. Mas nós podemos ver, tá? O segundo reinado, olha só, né? Durou 49 anos, uma vida, né? Praticamente uma vida. Então, uma média duração. Página 211, a linha do tempo e suas divisões. Para facilitar o entendimento das marcações de tempo e localizar acontecimentos históricos, é utilizada a linha do tempo. É importante saber que podem ser feitas diversas linhas do tempo, de acordo com o que está tentando ser localizado e exibido. Por exemplo, pode ser feita uma linha de tempo da vida de uma pessoa, né? O ano que ela nasceu,
né? Uma linha mesmo, né? Uma linha, e ali você vai colocar o ano que ela nasceu, o ano que ela começou a andar, o ano que ela foi para a escola, o ano, né, em que ela começou a namorar, vamos colocar assim, né, seu primeiro namorado, o ano do seu primeiro emprego, o ano que ela se casou, o ano que ela foi mãe, o ano que ela se formou na faculdade. Então isso aí é uma linha de tempo, tá? Por exemplo, pode ser feita uma linha de tempo da história de uma cidade ou de um país, tá? A linha do tempo consiste em uma barra que contém os períodos, as datas e pequeno texto que indicam as características desse período ou acontecimento. Eu acredito que todos do 5º ano já conhecem uma linha de tempo, né? Imagina uma linha e tem o ano e tem uma barrazinha ali dentro daquele quadradinho, né? Tem o ano, qual foi o acontecimento daquele ano. Os acontecimentos que estão expostos nas linhas do tempo geralmente são de curta duração, porque suas rupturas, momentos de mudança rápida. Outra forma de facilitar a localização do evento na linha do tempo é a periodização. Nossa. Isso significa dividir em períodos quando se trata de uma linha mais longa. Por exemplo, a linha do tempo da história humana no Ocidente, ou da história do Brasil desde a chegada dos portugueses. Imagina você fazendo uma linha do tempo de mais de 500 anos, com tantos acontecimentos importantes que aconteceu no Brasil. Então aí existe a linha de tempo curta, né? E tem uma linha de tempo longa, como o exemplo que o livro está dando. No livro nós temos um exemplo aí de linha do tempo. Quem não conhece e nunca ouviu falar, tem aí no livro, tá? Nossa linha do tempo, é possível perceber que a história da humanidade foi dividida em períodos. Dentro de cada período existe uma porção de acontecimento. Para dividi-los, são definidos momentos de mudança. Um exemplo é a queda de Roma em 476 depois de Cristo. Mas isso não significa que o Império Romano e tudo que existe nele deixou de existir nessa data. Apenas que um acontecimento foi escolhido como importante para determinar que ali termina um período e se inicia outro. Tem que colocar tudo? Não, tem que colocar os mais importantes, ok? Vamos lá, página 212. Aí agora é sua vez. Você vai criar uma linha de tempo que conte a história da sua vida até hoje. Use o espaço abaixo para fazer a linha ou barras com as datas. Abre espaços ou balões para explicar o que aconteceu de marcante, tá? Então você vai colocar lá no ano, né? De 2012 foi o ano que você nasceu, 2010 foi o ano que você nasceu, 2011 foi o ano que nasceu o primeiro dentinho, que você começou a andar, que você foi para a escola pela primeira vez. O que aconteceu de marcante ou importante em sua vida nesse determinado momento. Você pode acrescentar desenhos e colorir também. Use sua criatividade, ok? 5º ano, conto com a compreensão de vocês e vamos terminar o nosso livro, tá? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.